Olá, hoje trouxemos para vocês o aplique para doces no tema Deadpool. Nós vamos mostrar tudo o procedimento passo a passo que deve ser feito. Você vai precisar de dois aros, um maior e um menor. Depois eu deixo na descrição do vídeo a medida. Um rolinho de abrir massa, um bisturi de corte e pasta americana, preta, vermelha e branca. Esse aplique você vai aprender, você vai poder colocar em pirulitos, você vai poder colocar em cupcakes, em vários doces personalizados para enriquecer o seu doce. Eu vou dar uma sovada nessa massa para que ela fique mais maleável e o aplique fique mais lisinho. Então é sempre bom você dar uma sovada na massa antes de abrir, ok? Nós vamos colocar aqui e vamos abrir. E ainda vou dar um brinde para você que vai ser fazer o mesmo aplique sem usar material nenhum, apenas uma tesoura. Aguarda aí no vídeo que você vai gostar. Então, sovada a massa, nós vamos usar o aro maior. Vamos abrir a massa em cima da bancada, de preferência bem lisinha e com uma espessura média, não muito grossa, mas também não muito fininha, ok? Essa massa é uma pasta americana, tá vendo a finura dela? É essa espessura que você precisa. Então, você vai abrir a massa e vai cortar um círculo vermelho grande, maior, do tamanho do doce onde você quer aplicar, ok? Aí depois que você corta esse círculo, guarda o restante da massa num plástico, né, para não ressecar. Sempre que você tirar sobra de massa, você tem que guardar num plástico. Vamos colocar aqui e vamos passar para o círculo menor, que nós vamos cortar a massa da cor preta. Então o círculo tem que ser menorzinho. Isso para fazer o personagem que tem uma máscara vermelha e preta. Então a gente abre a massa aqui, bem abertinha. Lembra da espessura, não pode ser nem muito grossa, mas também não muito fininha. Ok? Abre, deixa bem lisinha. Vamos cortar com um círculo menor, um círculo proporcional ao que era o primeiro. E um detalhe, isso aqui é muito importante. Sempre que você cortar, você alisa as laterais, porque sempre fica uma rebarba ou outra, e esse alisar a massa é o que vai dar o acabamento no seu doce. Um doce bonito, ele tem que ter as beiradinhas lisinhas. Então, agora nós vamos marcar o meio dessa massa. Dobramos no meio, só para marcar onde será o meio da massa, onde nós vamos cortar em duas partes, ok? Então, marcamos levemente a massa, não é para fechar muito, para não grudar. Você viu aqui a marcazinha do meio? Então, agora a gente pega o estilete e corta a massa meio disco, vai ficar meio disco para cada lado. Cortando a massa aí, levezinho. Se você tiver esse tapete de silicone, não force estilete nele que ele rasga, ok? E vamos pegar cada círculo desse, nós vamos colar na massa vermelha para começar a formar a máscara do Deadpool. Olha só, coloca aí. A nossa cola é um pouquinho de água, ok? Um potinho de água, você vai lá. Você mede as duas partes, centraliza e coloca uma separação. Pega uma esteca só para separar o meio das duas partes pretas. E essas partes têm que ser coladas com água, ok? Você pega um pincelzinho, cola com água. E agora nós vamos fazer os olhinhos brancos. Depois que você cola a parte preta, bem coladinha, limpa, tira, né, qualquer vestígio de água, nós vamos passar a fazer o olho branquinho. Uma massa branca, você vai pegar abrir a massa com o rolinho e nós vamos pegar um terceiro círculo menorzinho para fazer a parte
do olho, tá vendo? Olha, esse círculozinho menorzinho, você corta uma rodinha. E essa rodinha, você vai dividir, alisar bem, né? A lateral dela, tem que ser bem alisadinha para dar o acabamento. Pega o seu bisturi e divide essa rodinha em duas partes. Essas duas partes são os olhinhos, que nós vamos completar a máscara do Deadpool. Pega um lado e o outro. Aí você mede certinho, né? No caso aqui eu nem passei não passei água porque a massa tá bem molinha, às vezes nem precisa, ela mesma já cola. Então, tá pronta. Essa é a nossa máscara do Deadpool que a gente fez com os moldes, com os cortadores, ok? Esse aqui é um presentinho para você que não tem molde, que você que não tem, eu não tenho molde, eu não tenho cortador, bisturi e tal. Você também vai conseguir fazer. Olha aqui, vou te dar umas dicasinhas para você fazer, para você já começar sem o molde. É lógico que com o molde fica bem mais fácil, né? Mas se você não tiver o molde, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa vermelha, sovar bem sovadinha essa massa, apertar ela bem para ela poder ficar bem uniforme. Vai fazer uma bolinha na sua mão, bem lisinha. Quanto mais lisinha, mais fácil, mais bonita, porque ela fica sem rachaduras. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a lateral da sua mão, ou essa ou a outra, e vai apertar girando essa massa em cima da bancada, ok? Você vai girando para que ela possa abrir e ficar do tamanho que você deseja e lisinha. Aí você vai esfregando ela em cima da mesa e ela vai se abrindo e vai formando um círculo. Você vai ajeitando, deixando o mais lisinho possível. Caso você tenha acesso a um rolinho, alguma coisa, você vai alisando, mas se você não tiver, você alisa com a mão mesmo. Você vai alisando essa massinha até ela ficar redondinha e lisinha. Aí nós vamos continuando a nossa modelagem. Você vai fazer o mesmo procedimento com a massa preta. Alisar bem, deixar uma bolinha bem lisinha, colocar na bancada com a lateral da mão, você vai girando a massa, você vai girando a massa. Se estiver grudando um pouquinho na mão, você pode colocar um pouquinho de maisena também, mas não precisa. Só caso você achar que está muito grudando muito. Vai alisando, alisando e deixa a massinha preta mais ou menos do tamanho do centro da bolinha vermelha, tá vendo? Você vai lá, olha, mede, vê se ficou proporcional, se tá como você quer, alisa as imperfeições que precisarem ser alisadas, né? E coloca a bolinha preta lá para você medir. Aí, no caso, nós vamos usar só uma tesoura. Você vai medir, lembra? Medir o meio da massa, sem apertar muito, ver aonde é o meio, pegar uma tesoura que você tem higienizada em casa, porque é docinho, né? E vai cortar a sua massa preta e posicionar no círculo vermelho, igual você fez da primeira vez com o molde, certo? Centralizando e fazendo a separação do meio, tudo bem com calma, bem lisinho, para ficar bem parecido com o que você fez com o molde, ok? Então você faz a separação, alisa a massa, centraliza. Ali você viu que eu vi que tá um pouquinho mais torto, eu centralizei mais um pouquinho, porque quando você faz a mão assim, você tem que ter vários recursos. Aí tá vendo? Virei para você, agora vamos fazer, deixar a massa bem retinha e vamos passar para fazer os olhinhos brancos, né? Então depois que eu alisei bem, você vê que eu não usei molde algum, nós estamos usando apenas a nossa mão.
Não tem nenhum molde, nada cortador, nada. É só a mão que você está fazendo. Agora você vai lá, pega uma massinha branca, peguei até um pouco mais, vou pegar uma massinha menor. Quando você quiser fazer dois olhinhos iguais, duas partes iguais, o que você faz? Você pega uma massa, faz uma bolinha e parte essa bolinha ao meio. Você praticamente vai ter a mesma proporção de um lado e do outro, tá vendo? Agora você modela a massa de acordo que é os olhinhos do personagem e coloca no lugar. Lá. Coloquei um e agora eu vou fazer a mesma coisa no outro, na outra massinha e colocar no outro lado. Isso tudo, gente, lembra que se a massa estiver muito seca, você tem que colar com água, tá bom? E pronto. Aí, então as duas versões. Aí você tem que ajeitar muito mais. A facilidade de fazer sem o molde é que se você não tiver um molde e precisar fazer um personagem, você não passa perto, né? Agora, se você tiver um molde, logicamente é muito mais rápido, né? E você vê que passa na festa, fica muito bonito e você tem as duas versões e você não vai poder trabalhar tanto com molde como sem molde e com o tempo você vai ter na prática, né? À medida que vão passando a sua experiência, vai adquirindo experiência, você vai ficando cada vez melhor, né? Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem o nosso canal, que sempre vai ter dicas e meios de fazer doces mais personalizados, doces mais fáceis e facilitando a vida da gente. Obrigada, até a próxima.